Timóteo capítulo 1, verso 6 diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. E muitas vezes a gente pensa que Deus nos criou aqui nessa terra, que nós fomos criados aqui, e quando nós nascemos aqui foi o início da nossa jornada. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós fomos criados primeiro em Deus. Nós já existíamos antes de estarmos aqui. Efésios capítulo 1, no verso 4, diz assim, olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo. Você sabia que você já tinha sido criado por Deus, gerado nele, antes que o mundo existisse? Jó 10, verso 11, de pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entretecestes. Sabe o que Jó está falando aqui com Deus, irmãos? Que ele já existia, e que Deus o vestiu de carne, de tendões. Nós existíamos, a nossa essência não é esse corpo. Nós já estávamos criados em Deus, fomos nascidos dele, e ele nos vestiu com esse corpo. Nós fomos vestidos. Há algo dentro de você que saiu direto de dentro de Deus. Não é com esse corpo que você vai passar toda a sua eternidade. Deus vai te vestir novamente, agora de um corpo glorificado. 1 Pedro 1:20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava criado, estava em Deus antes da fundação do mundo, e manifestou-se aqui neste mundo, nesta dimensão nossa, no fim dos tempos. Ele veio no final dos tempos, já é considerado, e nós já estamos assim na beiradinha do final, já pronto para ele retornar agora, para que nós tenhamos o nosso corpo agora revestido de um corpo espiritual agora, de um corpo muito mais poderoso do que esse. Nós sabemos que Adão e Eva não passou no teste de estar ali, naquele jardim perfeito. Eles erraram, pecaram. De alguma forma nós viemos parar aqui, mas o propósito original de Deus para nós não é aqui nessa terra. Nós não fomos criados originalmente para estar aqui, neste lugar. Por isso, a Bíblia fala de resgate. Só é resgatado quem um dia esteve em um lugar, foi para outro, e agora precisa retornar. Sabe o que Jesus veio fazer aqui nessa terra conosco? Nos resgatar. Esse mundo não é para nós. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. É ele, irmãos. Ele domina esse sistema. Ele domina tudo que você vê aqui. Imagina um atleta que é chamado ali por uma comissão técnica e fala, encoraja ele, fala: você será o campeão das Olimpíadas. É uma vocação, uma convocação, é uma tarefa, é uma missão na vida dele. O chamado na nossa vida é isso. Eu quero te perguntar: Deus te chamou para alguma coisa? Agora o problema, sabe o que é? Que só o chamado ele não quer dizer muita coisa. Se você tem o chamado, ótimo, mas você ter o chamado não garante que você será o campeão. Agora, existe o talento. O talento, ele não é nada mais, nada menos do que um treinamento, uma habilidade a ser desenvolvida para se cumprir a missão, para se cumprir o chamado. Por exemplo, o atleta que recebeu essa injeção de ânimo, esse atleta agora ele vai precisar treinar, ele vai precisar se dedicar,
ele vai precisar investir o seu tempo, ele vai precisar levantar cedo e dormir tarde, ele vai precisar correr atrás daquilo. Isso é o talento. Tanto que na parábola dos talentos a gente vê que Jesus fala que foi distribuído 2 talentos, 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Aquele que tinha 5 talentos, você lembra o que ele fez? A Bíblia diz que ele granjeou, que ele trabalhou, que ele negociou aqueles 5 talentos. Ele criou habilidades, e naquelas habilidades ele multiplicou. E ele devolveu para o Senhor 10 talentos. Talento, irmãos, fala de trabalho, fala de correr atrás. Aquele que tem um chamado, é preciso que ele também tenha talento. É preciso que ele desenvolva, é preciso que ele cresça, é preciso que ele vá atrás. Ele precisa de dedicação, ele precisa de disciplina. Já o dom, que é aquilo que nós lemos no início: despertes o dom de Deus que há em ti. O dom, irmãos, não é preciso você fazer nada, é seu. Deus já te deu. Sabe o que é o bonito do dom? E que eu penso, irmãos, que Deus não me deu ele aqui nessa terra. Deus me deu o dom quando eu estava com ele. Na hora de Deus me fazer lá no céu, junto com ele, quando eu saí de Deus, eu já saí com essências. O dom que Deus me deu, talvez ele não deu para mais ninguém. Nós somos especiais. Nós precisamos usar o dom que Deus nos deu. Você já reparou que você tem facilidades de fazer algumas coisas que as outras pessoas não têm? Dom é dado de graça. O problema nosso é não usá-lo. É ficar com ele lá parado. É ficar achando, mas eu queria fazer outra coisa. Mas eu queria fazer aquilo. Irmão, usa o dom que Deus te deu. Existe um propósito. Esse dom que Deus te deu lá no céu, lá no início, antes da fundação do mundo, foi dado porque ele tinha um propósito na sua vida. O propósito que Deus tem para a nossa vida, ele é essencial para que a gente viva nessa terra sem perder o foco. Propósito fala de objetivo, de meta, de realização, de término da proposta inicial. Quando nós nascemos aqui, viemos resgatar. Jesus veio resgatar. Ele resgatou e ele disse: eis que vocês farão obras maiores do que o que eu fiz. Sabe qual foi a maior obra que Jesus fez? O resgate. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus veio aqui com um propósito. O propósito é salvar a humanidade. Nós estamos aqui com o mesmo propósito de Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito. O primogênito de quem? O primogênito de nós. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ele foi o primeiro a ir para o céu. Ele foi o primeiro a ser resgatado daqui. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o ressuscitou dos mortos. O resgatou, o tirou. Nós estamos aqui com um propósito, irmãos. Por causa desse propósito, Ele nos chamou para executar. Quando Ele nos chamou, Ele espera que nós venhamos utilizar dos talentos, desenvolver os talentos, trabalhar para que aconteça. Deus te chamou, desenvolve, faz a aula, corre atrás, se debruça. Nós temos que desenvolver, nós temos que cumprir aquilo que Deus espera de nós. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus.